Olá, leitores do Bocão News. Voltamos agora com a nova Web TV, estreando o nosso novo cenário. E a primeira entrevista dessa nova fase da Web TV do Bocão News é o secretário de Meio Ambiente do Estado, Eugênio Spengler. Tudo bom, secretário? Tudo bem, uma satisfação estar aqui conversando contigo e com todos os usuários da Web TV. Secretário, o secretário Eugênio Spengler, na Bahia, ele já foi consultor técnico das secretarias estaduais da Casa Civil, da Indústria, Comércio e Mineração e secretário de Meio Ambiente do governo Wagner, né? Entrou em 2010 e voltou agora também no governo de Rui Costa. Secretário, primeira pergunta. Desde o início do mês, nós estamos vendo em algumas árvores da Paralela, né, uma certa manifestação a favor da manutenção de árvores que podem ser destruídas com a implementação do metrô. O que o governo do estado está pretendendo promover ou incentivar a plantação de mais árvores em prol do meio ambiente? Bom, primeiro, em relação à Paralela, todo o projeto da linha do metrô que ocupará parte da Paralela, ele prevê depois um processo de arborização nas duas laterais. Em nenhum momento se pensou o metrô e uma área totalmente desocupada nas laterais. Então, e boa parte dessas árvores, inclusive, poderão ser replantadas em outras áreas da cidade ou mesmo dentro do Parque Pituaçu, em outras áreas de preservação ambiental aqui do estado, principalmente da região metropolitana. Em relação ao plantio de árvores dentro da cidade, o comprometimento e a obrigação do governo do estado é justamente a reposição e a compensação de indivíduos que são retirados nas obras públicas que são executadas pelo governo do estado. Tem a duplicação do Orlando Gomes, a Gal Costa, e agora a principal obra que o governo do estado está desenvolvendo aqui dentro do município de Salvador é exatamente o metrô. Então, em relação a isso, é importante este registro. Quanto à questão do programa de restauração florestal do governo do estado, nós já desenvolvemos esse programa em algumas regiões da Bahia, através de financiamento do Fundo Estadual do Meio Ambiente. São 8 projetos financiados pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente. Foi um edital público do valor de R$ 6.800.000. Alguns convênios já assinados, outros ainda serão assinados para desenvolvimento de projetos de restauração florestal no semiárido baiano. Além disso, nós temos um programa que está em desenvolvimento nas nascentes do Rio Paraguaçu, com uma parceria com a ONG Conservação Internacional e financiado pela Petrobras no valor de R$ 3 milhões. Pega uma área da Chapada Diamantina de 14 municípios. Que prevê a elaboração de um projeto executivo de revitalização do Paraguaçu e das principais nascentes, a restauração de áreas já degradadas, o cadastro ambiental rural e toda a mobilização em torno das políticas de restauração e revitalização de bacia hidrográfica. Também um valor equivalente a este, mas advindo do financiamento do Banco Interamericano, do Programa de Desenvolvimento Ambiental, que é um contrato que nós temos de empréstimo com o Banco Interamericano, no Rio Cachoeira. Também um programa para elaboração de um projeto executivo de toda a bacia do Cachoeira, de revitalização, a restauração de áreas degradadas na bacia do Cachoeira, principalmente de nascentes, e o cadastro ambiental, o CEFIR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que aqui na Bahia chama-se CEFIR, também naquela região. Então, há sim algumas ações em desenvolvimento, e agora para este período do governo Rui Costa, nós definimos como uma grande estratégia de restauração florestal do estado e revitalização de bacias, tendo como critério prioritário, já que seria muita pretensão dizer que nós vamos restaurar todas as áreas degradadas de nascentes, encostas de rios no estado da Bahia, nós vamos priorizar as bacias de captação de água de reservatórios, as áreas onde se dá a captação de água para a alimentação dos reservatórios, dos grandes barramentos de água na Bahia.
as principais nascentes dos principais rios da Bahia. Então, são critérios prioritários para selecionar áreas para revitalização, áreas prioritárias para recarga de aquíferos, que também são áreas importantes, e áreas que estão sofrendo impacto grande ou estão causando impacto grande porque são áreas que estão causando grande assoreamento de corpos hídricos, como questões prioritárias para revitalização e restauração de matas ciliares. Nós estamos apresentando projetos, nós já apresentamos um projeto de captação junto ao Ministério da Integração Nacional, solicitando 40 milhões de reais. Isso já foi apresentado, já foi entregue ao Ministro da Integração Nacional. Estamos encaminhando para o BNDES, num fundo que existe lá, um projeto para captação de em torno de 3 milhões de reais para restauração de 400 hectares na bacia de captação do Zabumbão, da barragem do Zabumbão, e também, via BNDES, através do Fundo Amazônia, nós apresentaremos um outro projeto para restauração em outras bacias hidrográficas no valor de 17 milhões. Então, na verdade, nós estamos agora na fase de elaboração dos projetos de captação de recurso, com esse foco importante nessas áreas que são as bacias de captação, nascentes e áreas que estão causando impacto ambiental bastante significativo, principalmente para os rios. Ótimo. Só para a gente continuar falando do interior do estado, o governo do estado ele conseguiu avançar na política energética, né? Hoje a gente tem o parque eólico, que é em Caetité, mas, no entanto, ele não está em plena atividade. Quando é que isso realmente vai acontecer? Bom, na verdade, não é o único parque eólico que está pronto, não é mais só o de Caetité. Nós temos vários parques eólicos que já estão gerando energia e já estão conectados na rede de transmissão e que, portanto, estão jogando energia para o Sistema Nacional de Energia, que isso é fundamental. Nós temos hoje, o governo do estado prioriza o processo de incentivo e de desenvolvimento de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica, assim como também a Bahia já está vendendo, empresas que estão localizadas na Bahia já estão vendendo nos leilões nacionais os projetos de energia solar. E há uma preocupação muito grande, e é prioridade do INEMA, prioridade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Infraestrutura, garantir a execução o mais rapidamente possível de todas as linhas de transmissão que estão previstas aqui para a Bahia, justamente para que a gente não tenha mais a situação que tivemos há 2 anos atrás, um parque eólico entrar em funcionamento, mas na prática não poder gerar energia por falta de conexão com o Sistema Nacional. Então essa situação ela está sendo equacionada, aquela situação daquele parque eólico já está equacionada, a linha de transmissão já está finalizada, ou em processo de finalização pela Chesf, e portanto essa situação está sendo normalizada nesse período e gradativamente ela vem normalizando para evitar problema tanto na geração de energia quanto para os empreendedores que têm prazos a cumprir, justamente porque eles têm a obrigação de gerar a partir de determinado momento. Entendi. Vamos falar só mais um pouco sobre Salvador, voltando à questão. A Infraero anunciou recentemente um projeto de duplicação da pista do aeroporto de Salvador, né? Há uma polêmica em relação à licença ambiental que foi até negada pelo INEMA em 2009 e agora eles anunciaram a duplicação da pista. O projeto da Infraero previa a utilização de cerca de 80% da área de preservação ambiental de lagoas e dunas do Abaeté, e alguns ambientalistas são contra a essa proposta. Eu queria que o senhor contasse como é que está essa situação atualmente. Primeiro, a Infraero retirou o estudo ambiental que havia apresentado, porque ele era incompatível com algumas condições para o licenciamento ambiental. A informação que nós dispomos é de que ela vai pedir o arquivamento desse processo de licenciamento da segunda pista. Como haverá uma concessão para a iniciativa privada do aeroporto, ficará a responsabilidade da empresa que receberá a concessão
de operação e modernização do aeroporto de Salvador, a discussão e elaboração do projeto da nova pista. Portanto, no momento, nós não temos informações em relação à localização dessa segunda pista. Existe sim a demanda que está gerada, nós já discutimos, a gente participa de discussão, mas efetivamente nós estamos aguardando agora o reinício do processo e a entrega dos estudos para que o INEMA possa se manifestar. O que eu posso adiantar para a comunidade que nos ouve, que nos acompanha, é que aquele projeto original, que tinha esse nível de comprometimento, já está rejeitado. Ou a Infraero, ou a empresa que for responsável que receber a concessão do aeroporto de Salvador, apresenta um projeto que seja mais condizente com a questão ambiental, ou, na verdade, não será viabilizada a questão da segunda pista. E existe alternativa dentro daquele sítio, existe alternativa locacional que poderá conduzir uma situação de maior normalidade, de menos impacto ambiental em relação à segunda pista. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar, e essa é uma discussão que já vem de 2012, que o governo do estado tem interesse em colocar como uma das grandes condições para a ampliação do aeroporto de Salvador, justamente a transformação daquela área que hoje é uma APA em uma recategorização para um nível de proteção maior. Porque não sei se toda a comunidade que sabe, mas mesmo a Lagoa do Abaeté não está dentro de área pública. A Lagoa do Abaeté está dentro de uma área privada. O Parque Estadual do Abaeté, ele tem apenas 3 hectares, 33 mil metros quadrados. Ele é basicamente a área onde estão localizados aqueles equipamentos, restaurantes, aquele calçadão. Então, obviamente que o governo tem interesse em ampliar a área de proteção integral, de proteção mais rígida, e tem interesse em desenvolver uma política para garantir uma maior proteção à lagoa. Hoje a gente tem limites de proteção, não que não tenha obrigação em protegê-la, mas nós temos limites porque não é uma área pública, é uma área privada. E aí a gente tem alguns limites, por exemplo, da cercamento, para algumas intervenções que precisam necessariamente serem efetuadas. Então, só para ficar claro, o que é de responsabilidade do governo do estado na questão do Abaeté? Não, nós temos a APA, a gente tem uma responsabilidade grande porque é uma área de proteção ambiental. Só que como a propriedade não é nossa, nós não podemos cercar, porque eu não posso investir dinheiro público em área privada. Eu tenho um limite de atuação em relação a restrições de uso, embora tenha restrições de uso. No momento que ela se torna uma área pública, eu posso cercar e eu posso fazer um manejo com maior qualidade e com maior controle público. E é essa discussão que tem que ser feita em relação a Abaeté, independente, inclusive, de ter segunda pista ou não ter segunda pista, de ter ou não ter ampliação do aeroporto de Salvador. Porque há necessidade de fazer. Por outro lado, existe um parque municipal, que inclusive tem uma concessão, ou a gestão do parque é feita por uma entidade da Universidade das Dunas, tá, que é o Parque das Dunas, e o que a gente precisa discutir com a Prefeitura Municipal de Salvador, inclusive, e o Estado e a Prefeitura, para ver quais são as áreas que estão fora do Parque das Dunas e estão fora do Parque do Abaeté, para que a gente possa, de fato, complementar a ampliação do Parque de Abaeté para áreas ainda não ocupadas pelo Parque das Dunas. Entendi. Secretário, nessa nova fase da Web TV, a gente vai ter a participação de leitores também. Então, nós recebemos uma pergunta do presidente da Unidunas, Jorge Santana, e dos professores da UFBA, Lutero Maurício e Ivonias Carvalhal, a respeito da licitação do aeroporto de Salvador. O senhor falou que a licença vai ser concedida pela nova gestão, né, de responsabilidade da nova gestão. O que eles querem saber é o seguinte, esse tipo de ação é legal? Dar a licença ambiental só depois de licitar a nova gestora do aeroporto? O que o governo federal está licitando, fazendo um edital, para
identificar quem é que tem interesse em operar por X tempo, geralmente essas concessões são por 25, 30 anos, operar o aeroporto de Salvador e identificar também que tipo de investimento esse operador terá que fazer. Então é legal, tem legalidade. Por exemplo, já foi feita a concessão do Rio de Janeiro, São Paulo, Confins, e uma das obrigações da empresa que recebeu a concessão é construir os novos equipamentos, ampliar a pista. É a mesma característica, a mesma questão. Então, não tem nenhum problema de legalidade em relação à lei de concessões de serviço público. Isso acontece também em rodovias. A BR 234 foi... 324 foi feita a concessão para uma empresa e ela teve a obrigação de ir recuperando, de fazer a manutenção, de instalar equipamentos e assim por diante. Então, essa é a lei de concessões. Hoje, no Brasil, eu não conheço direito esse decreto, essa nova norma que saiu agora, mas efetivamente é isso. Ela, inclusive, muda um pouco o princípio que antes era menor tarifa para ver melhor equipamentos, maior investimento. Ela tem uma característica muito própria. Não creio que o governo federal fará alguma coisa errada ou que crie problema de ilegalidade em relação à concessão. Entendi. Por falar em licenças ambientais, é a pedra no sapato? Essa questão das licenças ambientais? Não é pedra no sapato. Primeiro, em relação às licenças ambientais, eu tenho a dizer que nós avançamos muito nesses últimos 4 anos, 5 anos, com a modernização do sistema que foi proporcionado a partir da reforma administrativa e a reforma da política estadual do meio ambiente de 2011. A reforma administrativa que basicamente criou o INEMA a partir da fusão do INGAA e do IMA, o órgão ambiental e o órgão de recursos hídricos, e transferiu parte da responsabilidade de execução, principalmente florestal e unidades de conservação, que estavam na SEMA para o INEMA, colocando, portanto, no órgão executor toda a responsabilidade pela execução das políticas de meio ambiente, recursos hídricos e biodiversidade. E a SEMA, como um órgão menor, uma entidade menor, que tem a responsabilidade pela elaboração das políticas, pelo planejamento e pelo monitoramento da política de meio ambiente. Esse é um elemento importante. Segundo elemento importante, nós criamos, a partir da reforma da lei de 2011, alguns procedimentos de licenciamento ambiental bastante simplificados. Isso não quer dizer que tenha perdido qualidade. Nós criamos uma licença de regularização para empreendimentos que já existiam até aquele período e que, portanto, já estavam funcionando, e não é razoável fechá-los porque você gera um impacto social significativo. E isso tem que ter bom senso para atuar em relação a essas questões. Nós criamos a licença por adesão e compromisso, que é uma licença declaratória, tá? E agora estamos ampliando para um cadastro de atividades que não são passíveis de licenciamento ambiental, que são inexigíveis, que tem inexigibilidade para o licenciamento ambiental, porque daí vai sair um recibo certificado, com certificação eletrônica, e o cidadão pode apresentar para buscar financiamento, buscar uma série de questões. Nessa lógica, o licenciamento ambiental é feito no entendimento de que ele tem várias formas de licenciamento ambiental, porque ele é gênero. Ele é gênero. E dentro da lógica de gênero, você tem o licenciamento ambiental com EIA-RIMA, você tem o licenciamento ambiental sem EIA-RIMA, você tem a licença única, você tem a licença declaratória e você pode ter cadastro. Esse é um debate, inclusive, que perpassa o debate no Estado da Bahia, porque a reforma da Resolução 01 do CONAMA e 237 do CONAMA, que tratam do licenciamento ambiental, elas estão trabalhando justamente nesta dimensão. Então ele não é hoje um problema nem de qualidade do licenciamento que o INEMA faz. A qualidade do licenciamento do INEMA é muito boa. Nós temos uma equipe técnica muito boa, tá? Nem da falta de normas claras, embora a gente precise aperfeiçoar essas normas
permanentemente. Nós estamos discutindo agora no CEPRAM a norma de mineração, atualizando a norma de descentralização, atualizando a norma de licenciamento de eólica. Então uma constante atualização e aperfeiçoamento das normas técnicas, como também com o concurso de 2012 nós aumentamos a nossa capacidade técnica, porque o INEMA recebeu do concurso novo mais de 100 técnicos para atuarem nas várias áreas, obviamente, de atuação do INEMA. Então, não é pedra no sapato, é um desafio grande, principalmente porque o licenciamento ambiental sozinho não resolve a questão da qualidade ambiental e nem do controle ambiental. Que nós podemos estabelecer na Política Nacional do Meio Ambiente 3 conjuntos de instrumentos. Os instrumentos de comando e controle, que é a licença ambiental, fiscalização e monitoramento. Os instrumentos de planejamento territorial, que tem o zoneamento ecológico e econômico, planos de bacia dentro do sistema de recursos hídricos, áreas prioritárias, mapeamento e cobertura florestal, espécies ameaçadas de extinção e outros que possam ser desenvolvidos. E os outros conjuntos de instrumentos, que são os padrões de qualidade em relação a ar, em relação à água, em relação a solo. E aí é um aspecto importante. Se nós não tivermos o desenvolvimento desses 3 conjuntos de instrumentos já previstos na Política Nacional do Meio Ambiente, votada e aprovada desde 1981, nós vamos ter o próprio licenciamento com dificuldade, porque eu licencio uma empresa que tem emissão atmosférica. E qual é o padrão de emissão? Hoje, a Bahia usa o padrão de São Paulo. Então, no período passado, agora nos 4 anos anteriores, nós investimos muito e continuamos investindo no desenvolvimento dos instrumentos de planejamento territorial. Nós fizemos e fechamos a peça técnica do ZE, deve estar indo para a Assembleia Legislativa a lei que institui. Nós já contratamos 7 planos de bacia, vamos contratar mais 4 planos de bacia para nós termos esse planejamento de recursos hídricos. Nós estamos finalizando a aprovação de áreas prioritárias para conservação no estado da Bahia. Estamos finalizando a aprovação da lista de espécies ameaçadas de extinção e está em andamento o inventário de cobertura florestal, que deve ficar pronto esse ano, início do ano que vem, toda a parte do Cerrado. E aí, até 2018, devemos concluir o semiárido e o bioma Mata Atlântica. E aí depois tem que ter um inventário florestal. Então, na verdade, esses instrumentos, e não adianta ter também esses estudos individualmente, necessariamente nós precisamos que os dados de cada um desses estudos que tem objetivos específicos sejam sobrepostos. Ao sobrepor, nós vamos poder estratificar o território baiano, onde você tem muita sobreposição em relação e aí outros elementos. Além desses estudos, outros elementos, cavernas, áreas importantes de recarga de aquífero, unidades de conservação, povos e comunidades tradicionais, fundo e feixe de pasto, patrimônio histórico, paleontológico. Enfim, nós temos a sobreposição dos estudos todos que nós estamos desenvolvendo, alguns desenvolvidos, com esses outros dados que vêm de outras áreas, nos permite estratificar o território baiano e nessa estratificação você ter áreas com uso econômico com rigidez, muita rigidez e que, portanto, vai ter muita restrição de uso e vai estabelecer um fator de compensação elevado, caso precisa usar, área de rigidez média, porque é uma área que tem algum nível de sobreposição médio, e áreas que são áreas mais propensas para o desenvolvimento de atividades econômicas onde não tem sobreposição ou são poucas as sobreposições. Identificando quais são as áreas mais adequadas para os vários tipos de atividades. Esse mecanismo já está sendo desenvolvido e testado para a área do estado da Bahia do Atlas Eólico, de potencial eólico. Sobrepondo isso aí, permitindo que o Estado, a partir da consulta pelo empreendedor, fazendo uma consulta, ele identifique quais são as áreas onde existe um menor nível de conflito e que, portanto, o desenvolvimento da sua atividade econômica ela é mais tranquila. Não que não tenha impacto ambiental, não que não precise ter um nível de controle, de estudo e de licenciamento, mas que possa dar uma qualidade importante. Então, o que nós precisamos é integrar os vários instrumentos. O desafio e a pedra no sapato não é o licenciamento.
não é fazer o OZE, não é fazer as normas que definem padrões de qualidade de solo, de água, de ar, de cobertura de florestal, de biodiversidade. O problema não é esse desenvolvimento. A pedra, que não é a pedra no sapato, é sim o desafio que nós temos para o desenvolvimento da política, é desenvolver mecanismos e ferramentas que nos permitam integrar esses dados para gerar um dado fundamental que facilite a tomada de decisão. Esse é o desafio. Porque a partir do momento que nós tivermos esse conjunto de instrumentos desenvolvido e integrado, aí nós vamos ter maior clareza em relação ao que autorizar, onde autorizar, como autorizar e de que forma vão funcionar esses empreendimentos ou atividades. Essa é a grande lógica, esse é o grande desafio que nós temos hoje para aperfeiçoamento da política de meio ambiente do Estado da Bahia, da política de meio ambiente nacional e da política de meio ambiente dos municípios. Isso nos remete ao desenvolvimento de uma ferramenta importante, que é o Sistema Estadual de Informações Ambientais, que já nos permite trabalhar com todo o processo de licenciamento hoje é eletrônico, nos permite ter o cadastro ambiental rural totalmente eletrônico, nos permite ter o GeoBahia, que é o mapeamento e o georreferenciamento das informações, mas a gente precisa ainda integrar as ferramentas de monitoramento e de organização das informações para que e a disponibilização para a sociedade, para a consulta pública, das informações organizadas para que a gente consiga entender e visualizar o que são os potenciais, o que são as limitações e o que são as áreas que vai ter restrição para uso econômico. Agora, essa integração tem algum prazo para acontecer? Ela está acontecendo gradativamente. Na verdade, você não consegue dizer, eu vou fazer em 6 meses. Você vai integrando os dados a partir do momento que você vai desenvolvendo cada uma dessas ferramentas, Entendi. cada um desses instrumentos. Então, obviamente que esse é um processo que não tem fim. Um sistema vai sendo alimentado, e quanto mais informação você disponibilizar no sistema, maior a depuração e maior a qualidade da informação que vai ser gerada, do dado que vai ser gerado. Então, isso é fundamental. Então, a gente tem um desafio. O que está mais atrasado hoje, e a gente reconhece isso, mas também, mas apenas para comentar, isso não quer dizer que é vantagem ou desvantagem, que na verdade é uma discussão que não foi feita no Brasil todo, são os estudos para estabelecer os padrões de qualidade em relação a solo, repito, solo, água, ar, cobertura de biodiversidade e sim, todos os dados, esses 4 principalmente, mas outros dados que possam estar elencados para estabelecer padrões de qualidade. Ótimo. Secretário, só mais uma pergunta de um leitor, da leitora Ana Rita Souza. O senhor já explicou que, na verdade, que o governo do estado só administra uma parte do Abaeté, né? E ela colocou que o Abaeté está totalmente abandonado. E o que a secretaria tem feito para recuperar o local, ou pelo menos a parte de responsabilidade do estado? Bom, nós estamos fazendo a recuperação e o investimento nas áreas de preservação e dos parques, dentro da região metropolitana de Salvador, principalmente, de forma gradativa. O Estado investiu mais de 100 milhões de reais na recuperação do Parque São Bartolomeu, e que está maravilhoso. Agora tem um desafio grande, e nós vamos ter que nos acertar com a prefeitura, porque os equipamentos estão dentro da área do Parque São Bartolomeu, que é municipal, de fazer a manutenção daquilo e manter com um padrão de qualidade que permita que a sociedade, de fato, continue usando aquilo lá. Porque quanto mais a sociedade utilizar, maior conservação terá. Essa questão do empoderamento da sociedade em relação ao bem público, ele é o principal elemento de garantia de conservação, por exemplo, de um parque. Nós já estamos com um processo em andamento de recuperação do parque, meu Deus, Abaeté? Pituaçu, desculpe, o Parque Pituaçu, agora me deu um branco aqui, eu peço desculpa. Mas o Parque de Pituaçu já está contratado obras para requalificação no valor de 14 milhões de reais.
ela está em ritmo lento, mas obviamente tem que passar pela retirada de invasões que vem acontecendo. E o ano passado nós tivemos 2 ações importantes, inclusive envolvendo a polícia, tirando invasões. Passa pela retirada daquelas áreas ocupadas dentro do parque já consolidadas. Isso implica, em muitos casos, ter que pagar a benfeitoria que lá foi instalada, mas o Estado fará isso. Passa por uma obra de cercamento de todo o parque, em algumas áreas mais vulneráveis, inclusive a construção de muro de concreto, para evitar, para dificultar futuras ocupações e invasões do parque. Nós estamos recuperando, será recuperada uma primeira etapa da ciclovia e numa segunda etapa 100% da ciclovia. Terá um processo de iluminação do parque, das áreas de uso público, inclusive da ciclovia toda. Nós vamos colocar um sistema de vídeo monitoramento, de câmeras, para justamente facilitar a questão da segurança e garantir segurança, e recuperar os equipamentos todos lá dentro. Já está em obras uma rampa de acesso de pessoas com necessidades especiais. Esse projeto foi feito, inclusive, pelo setor da Secretaria da Justiça responsável por isso. E é importante, ele está totalmente dentro dos padrões internacionais de acessibilidade. É claro que ele não está concluído, e aí às vezes as pessoas chegam lá e assustam um pouco. E nós vamos precisar ordenar as pessoas que têm comércio lá dentro. Nós temos que ordenar o bicicletário, que a pessoa está explorando e tem que ser regulamentada a exploração lá dentro. Nós temos que regulamentar e organizar e estruturar melhor a área do pessoal lá que vende, dos ambulantes que lá dentro estão, das artesãos e ambulantes. Tem aqueles quiosques, enfim, tem que dar uma organizada no parque, isso prevê isso, e finalmente ir entregando para a comunidade gradativamente um parque com a melhor qualidade de uso. Esse é um elemento importante. E aí a Abaeté também. A Abaeté ele tem um processo um pouquinho mais complexo, pelo tamanho dele, e um dos grandes problemas da Abaeté, a gente reconhece que, e nós já temos um programa sendo desenvolvido com a Secretaria de Segurança, é a questão da segurança. Tem uma situação de vulnerabilidade grande lá. Então, nós já teve um grupo de trabalho que elaborou uma série de propostas e um programa que envolve a recuperação daqueles equipamentos, a modernização daquilo, mas também a construção e a instalação de um sistema de monitoramento que garanta a segurança dos usuários. E essa proposta que nós estamos discutindo dentro do governo do Estado da Bahia para a ampliação do Parque do Abaeté, incorporando na área do parque, da área pública, algumas áreas, principalmente áreas sensíveis e importantes, tipo a lagoa, dentro de área pública, para que a gente possa ter uma capacidade de gestão ainda maior. Mas realmente, isso agora, nós já fizemos uma reunião 2 semanas atrás, com a Secretaria de Turismo, com o secretário Pellegrino, com a Secretaria da Casa Civil junto, para discutir começar a discutir exatamente quais são as intervenções que serão desenvolvidas em Abaeté. Tem prazo? Nós vamos desenvolver o projeto e a gente vai captar o recurso, porque isso implica num investimento de requalificação daqueles equipamentos, mas a gente pretende, não é uma promessa, mas nós estamos trabalhando para ver se a partir do ano que vem nós tenhamos condições de começar a intervir. Agora, todo com recursos do Estado, né? Com recurso do Estado, com recurso de captação nacional, e se a gente identificar um parceiro privado, não tem problema nenhum, se, obviamente, ele atender aquilo que são as determinações e o planejamento do Estado. Certo. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre política. A gente estava aqui lembrando que, antes do governador Rui Costa assumir, a gente estava falando na questão dos cargos, né? O senhor falou para mim na época que já tinha dado a sua contribuição. O senhor continua dando essa contribuição, né? De fato, o senhor continua aí, pelo menos os próximos 4 anos, né? Agora, a SEMA, ela tem sido chamada por alguns, pelo meio, de cabide de empregos. Dentre os cargos que estão lá, que nós conhecemos aqui, é a filha do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, que é a Renata Nilo, tem a ex-prefeita da cidade de Rafael Jambeiro, Cibele Oliveira,
e alguns outros cargos diretos do ex-governador Jacques Wagner. Como é que o senhor rebate essa acusação, vamos dizer assim? Primeiro, não é cabide de emprego. Todas as pessoas que estão lotadas na SEMA têm funções. A Cibele, ex-prefeita de Rafael Jambeiro, é minha chefe de gabinete e que tem a responsabilidade de dividir comigo a responsabilidade pela gestão da SEMA e das políticas da SEMA. E cumpre todos os horários e muito além dos horários. Então não é, você tem... E isso acontece em todos os governos, de você aproveitar cargos com experiência política e administrativa para colocar em funções importantes. A filha do presidente da Assembleia, do deputado Marcelo Nilo, ela já está trabalhando com cargo na SEMA desde 2007. E está dentro do programa, eu já dei essa informação. E, na verdade, o fato dela ter ascendido para um cargo DS3 para um DS2C, e que teve, obviamente, um aumento de aproximadamente R$1.000, enfim, eu não tenho assim, claramente todos os valores, não quer dizer que ela não cumpre uma função. E ela cumpre uma função importante, como eu expliquei, na articulação entre as questões de meio ambiente e vigilância sanitária. Tá? Apesar de ela dar expediente na Secretaria da Saúde, ela presta serviço nas horas que tem que prestar. E é importante salientar isso. Na época que veio a demanda para mim, não veio demanda política para mim, para promovê-la, nós precisávamos dar uma organizada no sistema. Na hora, eu sabia que a filha de Marcelo... É importante dizer isso, porque não tenho o que esconder aqui. Eu sabia que a filha de Marcelo Nilo era funcionária. Mas na hora que eu tomei a decisão, nem me dei conta. Depois é que as pessoas me chamaram a atenção para isso. Mas não houve nenhum pedido do deputado Marcelo Nilo para essa ação. Não houve demanda do Marcelo Nilo, posso falar tranquilamente aqui. E também não houve demanda de nenhum outro setor do governo. Foi uma ação minha, eu até fui questionado internamente no governo porque que tinha feito aquilo, sem pelo menos avisar. Mas assim, ó, é uma ação que se faz todos os dias. Agora, não é verdade que a Secretaria de Meio Ambiente é cabide de emprego. Nós, inclusive, na reforma de 2011, nós abrimos mão de mais de 30, 40 cargos de confiança, porque nós entendíamos que não havia necessidade de tanto. E todas as pessoas, quero repetir aqui, todas as pessoas que estão lotadas em cargos da SEMA e do INEMA, elas cumprem função de coordenação ou funções técnicas, com responsabilidade. Ok. Secretário, o senhor que já participou das duas gestões aí, dá para fazer já uma avaliação e uma diferença da gestão do ex-governador Jacques Wagner e da atual do governador Rui Costa? Primeiro, para mim, que permaneci no governo, é um pouco mais fácil em relação a secretarias novas ou pessoas que assumiram agora em janeiro. Então, na verdade, a grande parte das políticas, elas têm continuidade. Nós estávamos com uma política de gestão de resíduos, de recursos hídricos, e ela continua. Nós estávamos com uma política de gestão florestal, ela continua. Não houve descontinuidade dos principais itens de desenvolvimento da política de meio ambiente e de recursos hídricos no estado da Bahia. O que tem de novo é que foi criada a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, que tem a responsabilidade de organizar a questão das obras hídricas, da infraestrutura hídrica. O restante permanece efetivamente como estava dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós temos um processo de continuidade, a minha equipe mudou muito pouco. Eu tive uma alteração na chefia de gabinete, alguns outros cargos técnicos, isso é normal. Pessoas que pediram para sair, outras que foi uma opção minha de trocar. Então, assim, não há grandes modificações em relação a isso. Obviamente que tem um estilo. O governador Wagner tinha um estilo que todo mundo conhecia, a sociedade baiana estava habituada com o Wagner, e o Rui tem um outro estilo. O Wagner era um cara que tinha maior capacidade uma capacidade muito grande de articulação política e tal. O Rui, apesar de também ter capacidade de articulação política, ele tem uma característica de ir mais no detalhe dos projetos. Então ele tem mais técnica. E, portanto, são características que ajudam, porque é importante que quando se discute com o governador, se discuta tecnicamente. Não que não se fazia isso dentro do governo Wagner, é que ele delegava isso mais ao secretário, por exemplo, da Casa Civil, que era Rui.
ou Eva antes, mas enfim, existe o mesmo nível de confiança que que Wagner depositava nos secretários, eu vejo que Rui também tem, obviamente, que tem estilos, e estilos pessoais eles devem ser respeitados. Eu tenho o meu estilo pessoal, obviamente que a gente vai moldando de acordo com as necessidades, mas se amanhã ou depois, quando tiver um outro secretário ou secretária, você vai ter que terá um outro estilo, assim como havia um estilo do Juliano a um estilo com o Eugênio. Esse é um processo normal, mas não existe descontinuidade das ações de governo. Existe sim um foco importante em algumas questões de priorização. O governador Rui Costa tem repetido e tem agido principalmente no sentido de fortalecer a educação, de fortalecer a saúde, de fortalecer a segurança pública como ações prioritárias do seu governo. Obviamente que isso não quer dizer que as outras áreas não o sejam, porque nós trabalhamos como um todo de governo integrado, e é isso que é um governo que está começando. Todo governo que começa, ele tem ajustes. Todo primeiro ano é um ano de maior planejamento, independentemente de reeleição, inclusive, embora aí você mantenha o estilo, mas todas as obras que estavam planejadas, todas as obras que estavam em execução no governo Wagner têm continuidade, terão continuidade, serão concluídas, e outras ações, outros programas, outras obras serão começadas e terminadas no governo Rui Costa. Ok, obrigada, secretário, pela entrevista. Vamos encerrar aqui a entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler. E você, eleitor, continue colaborando com a gente, mande perguntas para o e-mail, pode mandar por e-mail, webtv@bocãonews.com.br. Obrigada.